De certeza que já te interrogaste antes de adormecer. E por isso mesmo essa noite custou-te a adormecer. Que tipo de conteúdo é que eu vou criar? Não sei se vou fazer vídeos, se vou fazer áudios, onde é que os vou publicar, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Pois esta inquietude assoma o teu pensamento, estás no lugar certo, porque coincidentemente, e ainda bem que passaste, neste episódio do Criador Contente vamos falar das diferentes tipologias de cada conteúdo, onde é que podes publicar, vantagens, desvantagens, o que é preciso para cada uma delas. Por isso, eu só vou ali fazer um recadinho, fica aí, porque volto já de seguida. Até já! O mundo seria um lugar mais triste, mais abandonado, mais vazio, mais tristonho, mais cinzentão, se a cada episódio não tivesses a oportunidade de partilhar este momento de conhecimento puro, denso, absoluto comigo. Bem-vindo a mais um episódio do Criador Contente. A cada episódio podes semear no prado do teu cérebro. Isto soa mal. Mas olha, agora fica assim. Várias sementes de conhecimento, de sabedoria que um dia irão florescer e... Não, primeiro vão germinar, fica melhor. Irão germinar e florescer e todo o teu saber vai ser luz, cor, alegria e algumas borboletas também. Mas para te dar todo o conhecimento, toda a sabedoria, vamos chamar ao palco não o Fernando Mendes, não o Cândido Mota, nem o Hermano José, que não há dinheiro para isso, mas sim o Marco Novo. Ei! Olá, queridos criadores do meu Portugal, arredores e alrededores. É um gosto estar convosco novamente para mais um episódio do Criador Contente. É um gosto estar aqui. Fui convidado há pouco para participar deste episódio também. Eles queriam o Hermano José, mas não havia. Por isso vou ter que ser eu, mais uma vez. Bem-vindo. Espero que estejas a acompanhar esta jornada. Não te esqueças, tens... o botãozinho para subscrever, tens o botãozinho para ativar as notificações, tens o botãozinho para dar um like neste conteúdo, tens também um botãozinho para colocar uma avaliação, tens um botãozinho para partilhar, tens um botãozinho para tanta coisa. Por favor, se gostares, partilha, se gostares, põe like, se gostares, recomenda, se gostares, subscreve, se gostares, ativa a campainha. E se não gostares, já sabes, envia para alguém que não gostes. É tão simples como isso. Além disso, tens na descrição do vídeo vários links de ferramentas que eu utilizo para a criação de conteúdos. Isto vai ser desde logo um facilitador do teu processo de criação, porque é uma daquelas lutas que nós temos constantemente. O que é que vamos escolher? Que ferramentas são as mais indicadas? Por isso, eu já te facilito a vida. Tens o EVMux já agora, que é a ferramenta que eu estou a utilizar neste momento para gravar este episódio. Tens um código Painkiller. O código é Painkiller, para que te vai dar um desconto de 15% nos 6 primeiros meses. Já agora, os links
a maior parte deles são afiliados, ou seja, se comprares a partir deles, eu vou ter uma pequena comissão. Tu não vais pagar mais por isso, inclusivamente na maior parte deles, porque vais da minha parte, vais ter condições especiais, como por exemplo no EVMux, ok? Tens então várias ferramentas que te podem ajudar na criação de conteúdos. Tens também 3 listas de equipamento para começares a tua jornada de criador. Tens o equipamento que eu estou a usar neste momento, tens uma lista, digamos assim, pré-principiantes, se o teu orçamento neste momento ainda não é robusto o suficiente para comprares, e nem recomendo, atenção, nem recomendo que comeces logo com equipamento muito caro. E tens também uma lista com equipamento para outdoor, que qualquer uma delas, aliás, serão atualizadas sempre que se justifique. Andava aqui à procura da palavra. Pois bem, hoje tenho para ti um episódio interessante, porque já falámos sobre várias coisas da criação de conteúdos, mas nunca falei ainda das diferentes tipologias de conteúdo de uma forma um bocadinho mais profunda, sendo que no futuro cada uma delas eu vou aprofundar, porque é um tema que convém falar sobre ele. Há aqui muitas particularidades que eu quero cobrir e quero discutir contigo, ok? Por isso, continua aí atento, continua a subscrever os meus conteúdos. Portanto, uma das coisas que é importante nós percebermos sobre os conteúdos digitais é que são diferentes dos tradicionais, dos analógicos. Há aqui particularidades que tu tens que pensar nelas porque são interessantes do ponto de vista da criação de conteúdos, do ponto de vista daquilo que, de um dos objetivos do programa do Criador Conteúdo, que é sensibilizar-te para isto dos conteúdos. Uma das vantagens é a facilidade de criação. Por exemplo, vamos pensar em fazer um anúncio de televisão. Difícil, caro, complicado. Anúncio de rádio também não era fácil, não era propriamente barato. Pensar num outdoor caro, etc. Uma das vantagens do conteúdo digital é que tens esta facilidade de criação, ou seja, com o telemóvel podes desde logo começar a criar. E seja os diferentes tipos, que já vamos falar sobre isso, calma aí contigo. Hein? Vamos lá sossegar. Temos também a vantagem de ser fácil de editar. Vamos imaginar, tu colocas um anúncio, crias uma imagem, crias um vídeo e não correu muito bem, há ali qualquer coisa que tu queres melhorar. É relativamente fácil, às vezes é extremamente fácil, outras vezes é relativamente fácil fazer uma alteração, ok? Por exemplo, eu nos vídeos, por exemplo, tenho que estar constantemente a tirar os ok, que é uma coisa que eu repito muitas vezes. I'm sorry! É relativamente fácil e não é propriamente caro nos dias de hoje editar um vídeo. É fácil, por exemplo, utilizar o Canva e se uma imagem não foi como nós queríamos, editá-la e voltar a carregar. Um artigo de blog que tenha um erro é extremamente fácil de editar esse erro. Portanto, estás a ver a facilidade que tens nisso. Por outro lado, outra das vantagens é a plasticidade dos conteúdos, ou seja, imagina, tu tens um conteúdo mais longo e é extremamente fácil tu pegares nesse conteúdo mais longo e criar pequenos nuggets, pequenas, como é que se chama isto em português? Fatias, fatias soa mal. Pepitas, olha, vai pepitas. Pepitas de conteúdo e ir distribuindo. Ou seja, também tens esta flexibilidade, esta versatilidade do conteúdo digital que no conteúdo, digamos assim, mais tradicional é complicado. Era muito complicado te pegares num outdoor, cortá-lo aos bocados e utilizar noutra coisa qualquer. Para começar, ias ficar sem o outdoor. Enquanto que com o conteúdo digital, o facto de pegares num artigo do blog e, por exemplo, utilizares meia dúzia de frases que tu entendes que são mais impactantes, seja onde for no Twitter, por exemplo, ou no X, ou no Threads, ou seja no Facebook, LinkedIn, o conteúdo principal continua lá. Ou seja, há também esta flexibilidade e a versatilidade que o conteúdo offline, por assim dizer, não te permite. E depois tem outra coisa também muito interessante, que é as duas últimas coisas. Uma é que possibilita, na maior parte das situações, interatividade. Outros, per si, já são interativos. Vamos pensar, por exemplo,
um live streaming em que tu podes, por exemplo, em tempo real interagir com quem está lá, e isto é uma ferramenta potentíssima de interatividade que recomendo que penses bem nela. Mas por outro lado, há outros conteúdos que tu publicas e podes também colocar a caixa de comentários. Em quase todas as plataformas tens uma caixa de comentários em que as pessoas podem interagir contigo e daí podes conhecer melhor o teu público, dar-lhes palavra. E nós gostamos que as pessoas nos ouçam quando estamos do outro lado, digamos assim. Mas já há também ferramentas que per si são de interação. O Relatable, eu vou colocar o link nos comentários, nas notas do podcast e na descrição do vídeo. É uma ferramenta que pode ser uma espécie de um storytelling em que tu, em cada momento de um vídeo, ou seja, isto funciona baseado num vídeo, tu podes pedir interação às pessoas, podes pedir feedback, podes pedir fazer um CTA, vai ver o vídeo completo aqui, ali, acolá. Tem vários momentos de interatividade. Por um lado, criam todo este envolvimento com o teu público, também é interessante, também é importante, mas também te permite conhecer as pessoas porque, lá está, podes criar quizzes, podes criar histórias, podes criar uma espécie de uma árvore de conteúdo em que as pessoas têm vários destinos à disposição e isto também é uma maneira muito interessante de ter as pessoas conectadas. Por isso já estás a ver, esta possibilidade de feedback é algo que é muito do digital, porque tu não podes estar, por exemplo, a interagir com um anúncio na televisão ou num programa, é mais complicado interagir com um outdoor. E além disso, tens outra coisa que também é muito importante, que é a capacidade de medir o impacto dos teus conteúdos nas plataformas digitais, ou seja, tu podes ver quantas pessoas leram o teu artigo de blog, podes ver quantas pessoas viram o teu vídeo, etc, etc, etc. Ou seja, esta capacidade de medir, apesar de que eu não sou um fanático e há muitas coisas que infelizmente nós não podemos medir, mas que são críticas muito importantes no negócio, temos também, sempre que nos é permitido medir e possamos, isto também é importante, medir por si só não diz nada. O facto de nós podermos inferir informação, tirar informação decorrente dessas medições é extremamente importante. Pensa nisso. Como diz o outro, vale a pena pensar nisso. Então, que grupos de conteúdos é que nós temos? Eu alguns vou passá-los mesmo assim só para tenhas consciência dele, porque não é aqui o espaço indicado para falarmos sobre ele. Por exemplo, conteúdo escrito, que temos artigos de blog, temos o Quora, que é uma excelente ferramenta para que nós podemos responder perguntas. Isto também é uma boa maneira de nós criarmos autoridade. Temos o Medium, temos o Substack, que eu vou ter que dedicar um episódio só ao Substack, porque é uma excelente ferramenta, muito interessante, muito versátil e que tem aqui várias coisas que eu gosto. Uma é o facto de tu não teres que ter trabalho, digamos assim, em criar um site e essas coisas todas, com o bom e mau que isso tem. Outra coisa boa é que tu publicas qualquer coisa lá, automaticamente isso vai gerar uma newsletter para a tua comunidade, o que é excelente, convenhamos. E por outro lado, tem mais. Tens versatilidade de conteúdos, podes criar lá um podcast, podes publicar vídeos, shorts de vídeo, artigos de blog, por assim dizer, aqueles que nós estávamos mais habituados. E também é permitido fazer lives. Eu ainda não sei se em Portugal, neste momento, é possível, mas lá fora tens que ter mais de 10 subscritores, 10 ou mais subscritores na app, e a partir daí podes fazer lives através do Substack. E para finalizar, mas não menos importante, aliás, é a possibilidade que te dá de teres subscrições pagas, ou teres artigos pagos, ou seja, também já podes monetizar o teu conteúdo, o que é algo que, convenhamos, é bastante interessante. Portanto, recomendar-te-ia, na parte escrita, pensares nisto, ok? Ainda nos dias de hoje, ainda é extremamente convidativo, efetivo termos um blog, até por questões de SEO, de pesquisas no Google, etc. Porque ainda é um conteúdo que é muito procurado e é muito, digamos assim, recomendado pelo Google.
não está fora de moda e nós sabemos que nós ainda, eu pelo menos ainda gosto de ler e acredito que tu também gostarás de ler, por isso o conteúdo de texto ainda é interessante. Temos também o conteúdo visual, o Instagram, o Pinterest ainda são plataformas que nós apreciamos, por isso ainda é uma ferramenta, um conteúdo, tipo de conteúdo que podes utilizar, apela aos sentimentos, é muito imediato e isto também é interessante. Às vezes uma imagem pode ser extremamente apelativa. Do ponto de vista do branding também funciona bastante bem, ou seja, se tu tiveres, voltamos à consistência, se tu tiveres uma certa consistência no tipo de conteúdo visual que publicas, isso vai ajudar imenso às pessoas identificarem o teu conteúdo contigo e com os valores da tua marca. É outra coisa que é importante nós termos em consideração para que vamos grãozinho a grãozinho criando a nossa identidade, criando a nossa diferenciação, e o conteúdo visual para isso é extremamente interessante. Vamos agora dedicar-nos também a outro que também pode ser interessante, o interativo. Há várias maneiras de gerar essa interatividade, ok? Temos quizzes, há excelentes ferramentas de quiz, inclusivamente, por exemplo, temos o Google Forms, pode ser uma maneira interessante de tu criares conteúdo, mas que ao mesmo tempo possa, digamos assim, gerar feedback para o teu negócio, o Google Forms, e há outras, há o Kahoot, o Typeform, há muitas. O Sou Creative também é uma ferramenta muito interessante que te gera interação e também permite fazer umas coisas engraçadas. Tens a possibilidade, lá está, ter também aquela vertente de jogo, pode ser interessante, ok? No entanto, tens sempre aquele senão que é, do ponto de vista de tecnologia, é um bocadinho mais exigente, por isso nós temos que também considerar isso. Agora, vou-me focar naqueles conteúdos para os quais me parece ser mais interessante olhar neste programa. Temos, por um lado, o áudio, que está cada vez mais na moda. Eu poderia pôr neste grupo do áudio 3 grupos, digamos assim, que podem ser interessantes. O podcast, a música, se fores um músico, pode ser uma área em que tu te podes dedicar e demonstrar o teu conhecimento através da música. Se és um músico, um cantor, isto também é conteúdo, às vezes nós pensamos que não é, mas é. Temos o podcast, que é uma ferramenta que cada vez se consome mais, que tu tens a capacidade de conectar com a tua comunidade de uma maneira que de outra forma é mais difícil, tirando o vídeo, as outras não te permitem este tipo de conexão, e tem aqui algumas vantagens interessantes. Uma é que para consumir um podcast não é necessária, por exemplo, a mesma atenção que é preciso para consumir um livro ou um vídeo. Ou seja, quantas vezes eu não consumo um podcast enquanto estou a conduzir, enquanto estou no ginásio, enquanto estou a passear. Ou seja, não preciso de ter os olhos, digamos assim, ocupados a consumir, para estar a consumir o conteúdo, por isso dá-nos esta versatilidade, esta flexibilidade, esta liberdade também consumir um podcast. E o facto de nós estarmos a contactar com a voz de quem nos está a relatar a história também tem efeito. Há aqui uma conexão emocional muito interessante e que devo realçar, dar destaque, um highlight a este fator. Outro conteúdo áudio que pode ser interessante para ti são os audiolivros, porque te permitem também, vamos pensar em todas as vantagens do podcast, no entanto tem a particularidade que à partida é um conteúdo mais longo, tens que fazer a divisão por capítulos, etc. Mas também pode ser uma excelente forma de tu criares conteúdo áudio e, por outro lado, também, como é evidente, monetizares o teu conteúdo, porque à partida um audiolivro já te permite, porque já faz parte do contrato, digamos assim, já te permite fazer este tipo de abordagem. O outro conteúdo que eu queria conversar contigo é o vídeo. Esqueci-me aqui de uma parte importante. Lá está, é a vantagem. Em relação ao áudio, eu recomendar-te-ia
por um lado, as plataformas de hospedagem, digamos assim, do áudio. Eu neste momento estou a usar o Spotify, que depois me faz a distribuição. Tens que ter alguns passos extra, mas é extremamente fácil fazer a distribuição. Está-me a fazer a distribuição também para o Amazon Music, que é a plataforma de música e podcast da Amazon, e também para o Apple Podcasts. Ok, é extremamente fácil fazer esta distribuição. O Spotify permite-te fazer a distribuição para outras ferramentas, mas eu neste momento não considero que seja relevante fazê-lo. Se eventualmente no futuro entender, também é fácil fazer, porque tens sempre o RS Feed que permite exportar o feed do teu podcast para todo lado. Inclusivamente o Substack, que eu falei há pouco, também te permite hospedar podcasts, e o YouTube também tem essa funcionalidade. Acredito que YouTube, Spotify, Apple e Amazon cobrem, diria, 95% dos ouvintes de podcast. Por isso não considero que neste momento me deva distender muito mais. Por outro lado, do ponto de vista técnico, e isto é importante, quando falamos do áudio, falamos no sentido, digamos assim, mais exigente. Porque nós, por exemplo, somos capazes de ver um vídeo em que a qualidade da imagem seja, por exemplo, 360p, que já é uma definição um pouquinho rudimentar. Vemos, até porque nós, se vemos um vídeo com 10 anos ou mais, possivelmente a imagem não será um Full HD ou um 4K. No entanto, se o áudio não é bom, não vamos ouvir. Nós nisso somos mais sensíveis. Se temos um possivelmente não vamos ouvir. Por isso é uma recomendação que eu faço em relação a isso. Se, por exemplo, a tua decisão entre o que é que eu vou decidir e investir mais estiver entre uma câmara e um microfone, eu recomendar-te-ia um microfone. A câmara possivelmente não se... Com uma câmara, até com a câmara do teu telemóvel, já podes fazer coisas muito interessantes. Em relação aos audiolivros, também, por exemplo, tens a Amazon que permite hospedar audiolivros e também podes usar outras ferramentas para o fazer. Em relação à edição, também pode ser uma coisa interessante. Já há ferramentas que te permitem, por exemplo, editar, por exemplo, o StreamYard ou o EVMux permitem-te, quando fazes um live, exportar os ficheiros independentes. Podes ter um só vídeo e o outro só áudio. E para editar, aquilo que eu recomendaria, se só queres fazer podcast, só queres trabalhar o áudio, é o Audacity, porque é uma ferramenta gratuita, faz aquelas funções básicas de uma maneira extremamente fácil. Podes adicionar músicas de fundo, efeitos sonoros, etc. É uma excelente ferramenta. Já agora vou também deixar nas notas deste podcast um link do Audacity para que lhe possas dar uma vista de olhos. Vamos agora falar naquele conteúdo que é o meu favorito, digamos assim, que é o vídeo. Porquê é que eu gosto tanto do vídeo? Primeiro porque é aquele que, quanto a mim, é mais imediato. Também permite uma conexão mais rápida com o público e uma conexão mais profunda, por assim dizer, porque estás-me a ver, estás-me a ouvir, e isto faz muita diferença na questão da credibilidade, na questão da confiança, na questão da empatia também. E isto também é daquelas coisas que nós temos de ter em consideração, que é, e eu já tenho este assunto bem resolvido, tu também tens que o ter, onde haver pessoas que nos vão ver, nos vão ouvir e vão gostar. Acredito que até bastante daquilo que ouvem e do que veem e como nós interagimos, etc. E também outras haverão que vão gostar, que não vão gostar nada daquilo que nós estamos a fazer, não vão gostar do nosso tom de... Ei, sei que faz parte. Isto estava... ok. Vamos aqui novamente. É o que é e temos que estar habituados a isso, ok? É daquelas coisas que eu já devo ter falado em vários episódios do Criador Contente. Faz parte. Não vamos chorar pelas pessoas que
não gostam do nosso conteúdo. Também tenho que fazer um episódio sobre isso, sobre os haters e os trolls e essas coisas todas. Nem devemos embadeirar em arco, porque algumas pessoas, muitas ou poucas, depende, gostam daquilo que nós fazemos. Temos é que olhar para isso como uma responsabilidade de continuar a entregar conteúdo interessante. Em relação aos vídeos, também temos formatos e aqui há temos mais diversidade. Por exemplo, no áudio, a duração do conteúdo pode eventualmente ser diferente, mas não há áudios verticais e áudios horizontais, nem quadrados, ok? Portanto, nos vídeos, e outra coisa que eu gosto do vídeo é que é aquele formato que é mais flexível e que permite a posteriori mais conteúdo ainda. Ou seja, eu falo por mim, eu criava um live streaming, geralmente longos, eu sempre apontava sempre para 1 hora e depois dali eu posso pegar na transcrição, dou-lhe os ajustes, tenho um artigo de blog, tenho várias citações que se podem usar para usar no X ou no Threads, temos pequenas fatias de vídeo que podemos usar, também depois podemos usar o áudio para o podcast. Aliás, é o exemplo deste, o vídeo está a ser feito e depois o áudio vai para as plataformas de podcast. Por isso tem esta grande vantagem que eu não me canso de reiterar a importância dela, que é o facto de te permitir uma grande flexibilidade e depois, do ponto de vista de alimentar o monstro social de pedir conteúdo, o vídeo é aquela que te dá mais possibilidades. Podes fazer os vídeos verticais, se estás a pensar em plataformas tipo TikTok, Reels, etc., que são mais imediatas e que, na maior parte das vezes, a duração do vídeo é mais curta, mas pensa sempre nisto. Não penses, o importante não é a duração do vídeo, é o que vais entregar. Porque há muito esta coisa, e também vou falar em breve na quantidade versus qualidade, mas há muito esta ideia que as pessoas têm pouco tempo, pouca atenção, o attention span, mas a questão não é tanto essa. A questão é o que é que tu estás a entregar. E pensa sempre, quando depois estiveres a fazer o script do vídeo, pensa sempre, o que é que eu preciso para que esta mensagem seja convenientemente entregue? Não penses que vai demorar 15 segundos ou 3 minutos. Não, pensa o que é que eu preciso para que esta mensagem seja entregue. E a partir daí acredito que vais ter um bom conteúdo e que... Eu falo por mim, eu às vezes fico triste porque um vídeo acaba porque estava a gostar imenso. Assim como às vezes estou a ver um vídeo de 15 segundos e ao fim de 2 salto e vou-me embora porque não me está a trazer nada. Fica a mensagem por aí. Tem a vantagem também de te permitir, do ponto de vista do storytelling, mais densidade, mais diversidade, também permite mais estímulos para quem está a ver, porque tu podes fazer coisas interessantes enquanto estás a fazer os teus vídeos. Neste caso nem tem efeitos aqui. Tenho que começar a fazer, porque eu não quero prejudicar quem está a ouvir o podcast, mas podias ter aqui filtros, overlays e criar vídeos interessantes. E isto também, não te esqueças também que o teu conteúdo deve ser um momento de entretenimento. Isto também é importante, que é para quem vê ficar colado à cadeira a olhar para aquilo que tu tens para dizer. É uma coisa fantástica. Isto não... Ha, ha, ha. Ah, pois é. Isto não está a funcionar. Porquê? Eu estava aqui com um efeito. Estava aqui com um efeito sonoro. E ele não está a funcionar porque ele não está... É daquelas coisas que nós também temos que fazer. Não está associado ao microfone que eu estou a usar agora. Shame on me. Bem, seguindo. Importante quando nós estamos a trabalhar vídeo.
do ponto de vista da preparação, é o mais importante. Porquê? Imagina, tu estás a criar um artigo de blog e podes fazer a preparação e criação de conteúdo de forma paralela, simultânea, quase. Quando estás a fazer o vídeo, tens que fazer o script, ou pelo menos que é o que eu faço, criar uns bullet points, as ideias e depois falar sobre elas, mas não posso, pelo menos por enquanto. Podia fazer um pause, mas não é a mesma coisa. A gravação tem que ser o mais fluida possível. Por isso, tens de te preparar muito bem, ter tudo muito bem scriptado, sobretudo no início. Quando ainda não estás muito à vontade com a câmera, convém fazer um script muito bem orientado para que tu saibas, tenho que entregar no início este gancho, depois aqui criar estas coisinhas todas e depois no final um bom CTA para que as pessoas façam aquilo que eu gostaria que elas fizessem. Isto é importante. A questão técnica também é importante. Como vais filmar, onde vais filmar, é importante, porque às vezes o tempo não está como nós queremos, às vezes as condições do vento, o vento tem este problema, a luz, pensa sempre nisto. O telemóvel, neste momento, é mais do que o suficiente para começar. Depois podes fazer coisas mais sofisticadas, por assim dizer, mas para começar, o telemóvel, um tripé pode ser suficiente, mas aquilo que eu te ia recomendar é que prepares bem, scripts muito bem aquilo que queres fazer, que vais dizer, a intenção, etc. Outra coisa que nos dias de hoje, felizmente, tem melhorado é a edição do vídeo, também pode ser que seja necessária. Também tens aí na descrição do vídeo, por exemplo, o Opus Clip, que é uma excelente ferramenta para depois dos vídeos pequenos fazer vídeos, aliás, dos vídeos longos fazer vídeos curtos. Eu utilizo uma ferramenta chamada DaVinci Resolve, que pertence à Blackmagic, que é uma marca que faz câmaras, muito material para cinema, etc. E eles têm o DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo grátis, poderosíssimo. Para começar, eventualmente, tens, por exemplo, o Wondershare. Acho que é o Wondershare. O Wondershare, o Filmora. Tens também o CapCut, que quase todos vocês conhecem. Eu confesso, o meu pecado, eu não gosto de editar vídeo no telemóvel. Não gosto porque não é a minha praia. Mas acredito que o Wondershare, o Filmora e o CapCut para computador podem ser um excelente começo para ti. Depois, quando já estiveres mais hábil, DaVinci Resolve é potentíssimo. Mais coisas que eu te poderia recomendar em relação a isto. Vai melhorando, é daquelas coisas que eu sempre falo. Olha, e isto também é importante, o teu próprio feedback é o primeiro feedback e na maior parte das vezes até pode ser o mais importante. Vê o que estás a fazer e depois experimenta coisas. Pega nos teus conteúdos mais longos, vê como é que podes fazer a reutilização desse conteúdo para impactar mais gente, para que mais pessoas ouçam a tua mensagem. Como é que tu podes e deves escolher os teus formatos? Eu pensei aqui num sweet spot que é onde se cruzam as tuas habilidades e a tua zona de conforto, por assim dizer. Eu não sou daquelas pessoas que diz sai da zona de conforto. Eu gosto que tu fiques na tua zona de conforto e depois a partir daí olhes à tua volta. Onde é que o teu público está e com que tipo de conteúdo se identifica mais e os recursos que tens. Eu quero acreditar que nos dias de hoje, para começar, tu já tens os recursos suficientes, que é o teu conhecimento, que, atenção, eu já falei nisto várias vezes, vai melhorando, vai aprimorando, vai trabalhando o teu conteúdo para que fique cada vez melhor e o teu conhecimento também. E também a questão das tuas habilidades. Esta ficou para o fim porque eu acho que é importante. E aquela história da zona de conforto, sai da zona de conforto. É uma estupidez. Era a mesma coisa que eu chegar ao Cristiano Ronaldo, agora não, pronto, já está.
em final de carreira, mas quando ele estava no auge da sua carreira, sai da tua zona de conforto, Cristiano, e vai jogar basquete, ou vai para jardineiro. Possivelmente, da maneira que ele é, ia ser um excelente jardineiro ou um excelente jogador de basquete. Mas a zona de conforto do Cristiano Ronaldo é o futebol. Se a tua zona de conforto é escrever, começa um blog. Se é falar tipo rádio, começa um podcast. Se é estar em frente de uma câmara, faz vídeos para o TikTok, faz reels, faz lives, grava vídeos, faz vlogs, seja o que for. Mas a tua zona de conforto é a melhor forma de começar, até porque no início tudo é assustador, pode causar algum desconforto. Se tu vais adicionar mais uma camada de desconforto a isso, possivelmente vai dar, não digo merda, mas asneira. Por isso, pensa bem nisso. Recapitulando aquilo que se falou hoje. Vamos pôr aqui uma musiquinha de fundo fofa. Pensa nos diferentes tipos de conteúdo. Pensa que as vantagens, e tira partido delas, vantagens dos conteúdos digitais é a possibilidade de gerar interação, e essa interação pode criar conexões mais fortes com as tuas comunidades, pode permitir medir isso, pode permitir fazer uma edição mais fácil, pode reajustes mais rápidos e mais baratos. Tens vários tipos de conteúdo que podes utilizar, tens o visual, fotografias, gráficos, imagens, podes usar os artigos de toda a vida, que ainda há espaço para eles, podes usar conteúdo mais interativo, podes publicar em diferentes plataformas, e eu vou deixar aqui um destaque especial para o Substack, porque é efetivamente uma plataforma que eu acho que tu deves olhar para ela. Podes criar conteúdo áudio, pensa nos audiobooks, pensa nos podcasts, pensa em música, pensa na alegria, e tens o vídeo, que também é uma excelente ferramenta que podes utilizar e que te permite diversificar muito o teu conteúdo e permite depois uma grande capacidade de reutilização que as outras não te dão tanta liberdade. Pensa também que deves encontrar o teu conteúdo na interseção das tuas capacidades, daquela tua zona de conforto, de onde e o que é que a tua comunidade pede, e também do que é que os teus recursos permitem. Porque se queres fazer filmes tipo Hollywood e não tens equipamento nem orçamento, possivelmente isso será impossível. Este foi mais um belo episódio do Criador Contente. Espero que tenhas gostado, tanto como eu, este bocadinho que passamos juntos, e que as tuas criações vão melhorando ao longo dos tempos. Vamos pôr agora aqui uma música mais animada. E agora estamos na altura das despedidas. Não te esqueças de dar uma vista de olhos nos links que vão estar na descrição do vídeo e do podcast. Sim. Que tem ferramentas extremamente úteis para ti. Além disso, também tens 3 listas de equipamento que podes dar uma vista de olhos, porque podem ser uma excelente forma de tu melhorares substancialmente o teu conteúdo. Não te esqueças também de deixar nos comentários as tuas dúvidas, questões, ansiedades, inquietudes, para que eu possa tentar, dentro da minha humilde sabedoria, resolver. E além disso, subscreve o canal, põe like, comenta, subscreve, ativa a campainha. Se estás a ver numa plataforma de podcast, não te esqueças de deixar uma avaliação. Esta música já acabou. Pronto. Além disso, como habitualmente, se gostaste, não te esqueças de partilhar. Se não gostaste, já sabes, mandas por SMS para alguém que não gostas. Então, meus caríssimos criadores,
Aqui me despeço do Criador Contente, provavelmente o melhor podcast. Não é provavelmente, é garantidamente o melhor podcast da minha rua. And that's all, folks.